Alunos e alunas, professor Fernando com mais um conteúdo de matemática para vocês e dessa vez nós vamos falar de fração. É uma aula um pouco mais extensa, mas eu peço que você preste muita atenção, tome uma água, venha para essa aula porque ela é de suma importância, beleza? Então vamos iniciar. Então vamos iniciar, né, mais uma aula. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valgas, pode procurar no Instagram ou no LinkedIn. Vamos iniciar então essa aula. Então, pessoal, vou pegar minha canetinha aqui. Bora. Frações. O que seria uma fração? Por exemplo, imagine-se que eu tenho um cubo, que ele representa um inteiro, porém ele está dividido em 3 partes. Só que dessas partes divididas, é como se eu tivesse um preenchimento ocupado. Então, essa figura aqui, de uma maneira representativa, ela seria como se fosse 1/3. Vou colocar aqui o 3 aqui, melhor, porque está muito pequenininho aqui nesse 3. 1/3, beleza? Então, em frações, este cara de cima aqui é como se ele representasse o meu numerador. Esse cara aqui é como se ele representasse o menor. Ok? E esse 1 aqui, ele representa uma parte. E esse 3 aqui, ele representa o meu todo. Então, o conceito de fração básica é isso. Eu tenho o numerador e o denominador. Esse 1 aqui, ele representa uma parte, que é uma parte dos 3 divisores desse cubo, que representa o meu todo. Vamos falar um pouco de fração própria. O que seria uma fração própria? Vou pegar a caneta aqui. Fração própria é chamada de fração própria toda aquela em que, está até marcado aqui para vocês, o numerador é menor que o denominador. Podemos também dizer que uma fração própria representa parte de um inteiro onde o seu valor é maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, o exemplo aqui, ó. O numerador ele tem que ser menor que o denominador. O numerador 1 é menor que o denominador 2. Então, isso aqui é uma fração própria. O numerador 1 é menor que o denominador 5. Então, é uma fração própria. O numerador 7 ele é menor do que o denominador 11. Então, isso aqui representa uma fração própria. Beleza? Fração e numeração. Fração própria. Nada mais, nada menos do que você pegar o numerador e o denominador, comparar. O numerador ele é menor que o denominador, então, o que diz aqui? O numerador ele é menor que o denominador, é uma fração própria. Beleza? E fração imprópria, vamos lá. São aquelas em que são próprias, ou seja, quando o seu numerador é maior ou igual ao denominador. Então, de novo, vamos pegar a caneta aqui. Numerador 7 ele é maior que o denominador 2, então é uma fração imprópria. Numerador 8 é menor que o denominador 3, fração imprópria. 5 e 5, conforme diz aqui, ou igual ao denominador, isso aqui representa uma fração própria. Então, fração própria não, fração imprópria. Então, vamos lá. Fração imprópria nada mais é do que você tem o numerador e o denominador. O numerador ele é maior que o denominador, fração imprópria. São iguais, fração imprópria. Beleza? Continuando. Fração aparente, pega a caneta aqui. Quando uma fração ou numerador é múltiplo do denominador, então esta é chamada de aparente. As frações aparentes são um caso particular das frações impróprias. E seu valor é um numerador que pertence ao conjunto dos inteiros. Pessoal, o que é o conjunto dos inteiros? O conjunto dos inteiros é o seguinte,
eu tenho aqui no meu eixo positivo, vou colocar do contrário, né, que a câmera está invertida. Eu tenho aqui no meu eixo positivo e o meu eixo negativo, tudo que representa positivo e negativamente são representações dos números inteiros, beleza? Então, o que ele está dizendo aqui? O numerador é múltiplo do denominador, então ele é chamado de fração aparente. Qual dizemos que, por exemplo, eu tenho A sobre B, numerador sobre denominador. O meu A ele tem que ser maior ou igual a B e B tem que ser o múltiplo de K. K seria um número, uma constante. Aonde eu tenho uma igualdade A, B e K, ele tem que pertencer aos números inteiros. Então, por exemplo, 14 ele é múltiplo de 2, 81 ele é múltiplo de 9, 36 ele é múltiplo de 6. Essas questões dos números múltiplos, nós já explicamos isso. Se você não está lembrando disso, eu te convido a retornar no vídeo, olhar a questão dos números múltiplos, para depois voltar para aqui para você entender melhor, ok? Então, continuando. Toda vez que eu tiver um múltiplo do numerador, ele é múltiplo do denominador, isso aqui representa uma fração aparente. Perfeito? Outro exemplo de fração. Vamos fazer aqui um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho 7 sobre 4. Imagina o seguinte. Se eu pegasse aqui, ó, vamos fazer essa divisão. 7 dividido por 4. 7 dividido por 4, vamos lá. Por 1 vai dar 4. Perfeito? 4. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4 vai dar. Não é uma divisão exata, mas olha para você ver que interessante isso aqui, ó. É como se eu tivesse... Professor, aonde você está querendo chegar nisso? Porque, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, essa igualdade, mais 3, às vezes você pode encontrar essa representatividade aqui, ó. O número 1 sobre 4. E, professor, o que é isso? Essa representatividade aqui representa como se fosse uma fração. Às vezes você pode encontrar questões que estão com relação a um número misto como resposta. E às vezes você pode encontrar questões que tem no seu enunciado ali um número misto, mas está pedindo uma fração. Então, como que eu transformo um número misto, uma fração mista, em uma fração normal? Vamos lá. Por que eu fiz essa representatividade? Por causa disso. Por exemplo, se eu pegar esse número misto, a fração mista, colocando aqui sobre 3 quartos, é como se eu fizesse o seguinte. Esse resultado, para chegar na fração, é como se eu fizesse o seguinte. Repare que eu tenho 3 quartos aqui, certo? E eu tenho 7 sobre 1 aqui, beleza? É como se eu fizesse isso, matemática. 1 vai pagar 1 vezes 4 mais 1 mais 3. Esse resultado aqui ele seria o seguinte, ó, vou colocar em cima para vocês. 1 vezes 4 beleza? O de baixo, como eu tenho 4 aqui, ele se repete. Sempre se repete. Faça essa conta aqui, 1 4 dá 4. 4 mais 3 dá 7 quartos. Por que eu passei aqui essa questão do número misto, fração mista? Porque vai ter situações que, por exemplo, você pode encontrar uma situação de uma fração com resultado do número misto, pedindo para você identificar como seria uma fração, ou então o inverso. Tem uma fração, quer uma representatividade de um número misto,
Então, você fazendo dessa forma aqui, você vai conseguir entender perfeitamente, beleza? Decimal. Dividido por 2 dividido 1 mês, como se andasse uma casa, de que esse resultado aqui, mais nada menos, vai ser 6. Beleza? Continuando. Como que eu faço aqui a questão de 3 dividido por 1000? Dividido por, como se eu andasse 3 casas da direita. Então, esse resultado aqui vai ser 0,003. Dividido por 40, como que eu faço isso, professor? Aqui é a questão da divisibilidade, né? Nós já vimos isso em divisões, mas eu vou fazer aqui para vocês verem, só revisando rapidamente, beleza? Mas como que eu trataria isso? Bom, dividir menor, beleza? 40, não, coloco 0. 40 por fora dá. 42, 100 vai dar, beleza. 20 dá para dividir por 40 e 200 dá. 200 dividido por 5. 5 vezes 40 vai dar 200. 200 vai dar 0. Então, este resultado aqui seria perfeito? Não entendeu? Volta lá no vídeo de divisibilidade, que lá vem explicando bem minuciosamente, passo a passo. Mas isso aqui para você entender, tem que treinar, praticar, tá lá no portfólio, nos anexos, pega um monte de exercício lá e faz muita questão. Vamos embora? Comparação de frações. Como eu faço essas comparações de frações? A gente tem que verificar o numerador, se ele é maior que o denominador. Então, repare que eu tenho denominadores iguais, numerador diferente. Então, eu analiso. Primeiro, eu verifico se o numerador ele é menor do que... primeiro, eu verifico se o numerador ele é maior do que o denominador. Iguais, numeradores. Bem, bem, o sétimo e o quinto, 5 sobre 7, é o que se eu analisasse que essa do que essa, eu tenho uma diferença 7 sobre 12, 3 sobre 15. Como seria isso, professor? Primeiro eu faço o seguinte, eu faço uma análise dessa forma. Ele é maior do que metade de 12? Ele é maior do que metade de 6. Beleza. 6, ele, no caso, se eu pegar 15 dividido por 2, daria 7,5. Ou seja, o 6, ele é maior. Então, sobre 15. Comparação de fração nada mais nada menos do que isso, mas nas resoluções de questões tem lá aprofundado explicando um monte de questões sobre comparação de frações. Você tem que treinar bastante para você entender isso. Mas não costuma cair muito em prova não, mas se você quiser aprofundar e entender mais, está lá nos anexos, e se você não tem acesso, está lá no nosso produto na descrição abaixo, beleza? Não, de fração
transformando em fração, vai ser o quê? Vai ser 50. Beleza? E agora, professor, 0,8888888888, como que eu faço isso, professor? Toda vez que você vê uma repetição de um número assim, dessa forma, é como se fosse uma dízima periódica. E para você ver o seguinte, o número 8, ele repete aqui. Então, para me transformar a dízima periódica em uma fração, e como repete um, toda vez que você coloca o seu denominador 9. Beleza? Pô, professor, toda vez que é repetido um único número, um único algarismo, é como se fosse dividido por 9. Exatamente. Repete o numerador que está repetindo, como eu fiz aqui, e divide por 9. Mas, professor, por que o 9, professor? Por que o 9, professor? Eu quero entender, professor, por que o 9? Por que o 9, professor? Então, vamos lá. Matematicamente explicando, eu não vou aprofundar muito nisso aqui, mas eu vou só explicar esse, e você pode usar esse conceito desse para os demais. Mas, matematicamente explicando, é como se fosse isso que acontecesse aqui, ó. Puxar aqui um ganchinho. Imagina o seguinte, eu tenho 0,888888, beleza? Eu vou colocar aqui um x é 8, beleza? Aí o que acontece aqui, matematicamente falando? É como se eu tivesse uma multiplicação nas duas igualdades. Então seria uma multiplicação, por exemplo, vou multiplicar aqui por 10 em uma igualdade. Tudo que eu multiplicar em uma igualdade tem que fazer na outra. Então aqui também. Perfeito? Aqui nada mais, nada menos vai ficar como, gente? Vai ficar 10 vezes x. Isso aqui eu já estou pegando um pouquinho para a gente sair do básico para ir um pouco no avançado da matemática. Beleza? Isso aqui é x. E esse cara aqui, 0,888810, nós sabemos o seguinte, que toda vez quando eu divido o número por 10, é como se ele andasse da direita para a esquerda. Multiplicando, é como se ele andasse da esquerda para a direita. Então, o resultado aqui vai ser 8,888. E assim sucessivamente, ok? Agora aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse aqui, menos esse cara, e esse aqui, vai apagar a linha aqui, que deu bizu. Esse cara menos esse cara. Então seria o quê? Seria 10x igual a 8,888 menos 0,8888. Esse resultado aqui vai ficar como, gente? X igual 8,888 menos 0,8888. Isso aqui vai dar o que, gente? Vai dar 8. Então, esse cara que está multiplicando passa para baixo dividindo. Então, vai ser 9. Oh, então eu entendi, professor, que esse resultado aqui de 8,9, o 9 ele saiu daqui. É isso mesmo. Entendeu? Explicando de onde veio esse 9. Agora vamos lá, vamos pegar 0,333. Reparem que o 3 está repetindo. Se está número logaritmo, então
Professor, então você está me dizendo que quando eu tenho um algarismo repetindo na dízima periódica, o meu denominador é 9. Quando eu tenho dois algarismos repetindo na minha dízima periódica, meu numerador é 99. Então, se eu tiver três algarismos repetindo em uma dízima periódica, o meu denominador seria 999? Exatamente. Beleza? Show? Continuando. Que nós já estamos quase fechando. Subtração de frações. O que a gente tem que analisar? São dois casos. O primeiro caso é o seguinte: frações com o mesmo denominador. Para somar ou subtrair frações com denominadores iguais, basta somar ou subtrair os numeradores e conservar o denominador. Pô, então aqui está dizendo se conservar o denominador, então sim. E aqui em cima eu faço o cálculo correto que a gente aprendeu nas frações. Vai ser o quê? 1 mais 5 mais 5 vai dar 4. 4 mais 7 vai ser 11 sobre 5. A subtração de frações com denominadores iguais no denominador e faço a equação no numerador. Não tem dificuldade nisso. Agora, nesse cara aqui é o seguinte: eu vou explorar aqui, vou fazer de uma maneira bem simples, mas eu vou explorar aqui para você ver o que acontece. O denominador, o Z das frações é um denominador 1, que pode ser denominador. Procedemos com o primeiro caso. Então, o que vai acontecer, minha gente? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Vamos imaginar a situação. Vou pescar aqui. E eu vou dividi-lo em 6. Dividir em 6. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sei lá, porque. Beleza? Imagine que aqui está tudo igual. Leve a sua mente perfeita que aqui está tudo igual. Dessas 6 partes, 5 estão preenchidas. Então, preenchido. Beleza? Show. Então vamos lá. Esse cara aqui, 1/4. Vou dividir em 4 partes. Então vai 3, 4. Beleza. Porém, desse cara aqui eu tenho uma parte preenchida. Então, vamos lá, vou preencher. Beleza? Imagina que está tudo igual, as medidas estão tudo igual. Na sua boa imaginação perfeita. Agora esse cara é 2 sobre 9. Vamos fazer aqui então 2 sobre 9. 2. Porque eu vou dividir em 9 partes, né? 2, 7, 8, 9. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Então, as 9 partes, 2 estão preenchidas. Então, vou colocar aqui a Perfeito? Perfeito. Agora, o que eu estou querendo dizer? Querendo dizer o seguinte: eu tenho que encontrar um denominador comum das partes conforme estão divididas. Para mim, encontrar um denominador comum, mínimo múltiplo comum, é uma regra muito simples. É como se fosse uma bengala para a gente resolver a questão, mas eu vou te mostrar aqui que dá para resolver de outra forma. Aqui eu usaria o mínimo múltiplo comum nos meus denominadores. Aqui, vamos fazer aqui o mínimo múltiplo. 2 vai dar 4, 2, 2, e aqui vai 3, 6, 1, 1. Beleza? Esse resultado vai dar
2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 3, 6. Então, dizendo o seguinte, eu tenho um denominador comum, no qual, desses 3, eu tenho que buscar uma distância no meu numerador em relação ao denominador. Reduzir o denominador comum, como fizemos aqui, e procedemos no primeiro caso. Então, aqui como que funciona dessa seguinte situação? Colocamos aqui um denominador comum para todos. É como se fosse 5 sobre 36, 1 sobre 36, 2 sobre 36, beleza? Só que aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a seguinte situação, por exemplo. Eu vou pegar 36, dividir por 6. 36 dividido por 6 vai dar 6. Eu vou escrever que vai ficar mais fácil. Vai ficar bem no Mobral. Vai ser 36 dividido por 6. Este resultado aqui, depois, nós vamos multiplicar por menos 5. Beleza? Fazer bem fácil para vocês entenderem. Mais 36 dividido por 4. Então, vou colocar aqui de caneta. Parênteses. 36 dividido por 4. Vezes o numerador, que é mais então, para vocês terem essa notação, depois nas próximas é direto. 36 dividido por 9 vezes 2. Esse resultado aqui vai me dar quanto, gente? Enchendo o meu denominador 36, vai dar 36 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 6. 6 vezes menos 5 vai dar menos. Perfeito? 36 dividido por 4 vai dar 9. 9 menos 1 vai dar 9. Então, vai ser mais 36 dividido por 9 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, vai ser mais 8. Meu Deus, o 8, meu canetinha tá bichando. Canetinha tá bichando. Deixa eu pegar a borracha aqui. Canetinha tá bichando. Por isso que vocês têm que ter um professor para ter um material mais melhor. Então, aqui vai ficar o resultado da equação. Vou colocar aqui mais para cá. O resultado dessa equação vai dar 36. Aí eu vou fazer a soma no numerador. Vai ser menos 30 mais 9 mais 8. O resultado aqui, menos 30 mais 9 mais 8. Vamos lá, vamos fazer a conta? Vamos. Menos 30 mais 9, subtrai e mantém o sinal do maior. Menos 30 mais 9 vai dar menos 21. Menos 21 com mais 8. Subtrai e mantém o sinal do maior. Menos 21 com mais 8 vai dar menos 12. Deixa eu ver se eu acertei. Vou pegar a calculadora aqui para poder fazer mais. A gente vou pegar a calculadora aqui. Acertei. Vamos ver se eu estou
cabeça, menos 30, calculadora, menos 30, mais 9, mais 8, mais menos 12, né? Menos 3, nossa senhora. Então, sai menos 36 avos. De uma maneira é como se eu pegasse 6, porque aqui é como se eu disse em 6 partes, em 36. Aqui seria 9 sobre 36, como se eu dividisse esses pedaços aqui, 4 vezes até 36, e aqui seria 36. É como se eu pegasse aqui tudo isso e dividisse até assim, os 36 blocos. Perfeito? Como muleta para resolver. Deixa eu tirar esse trem aqui. Não tá fechando, não, gente. Não foi. Então, como muleta para mim poder achar um denominador no qual eu tenha números diferentes, eu utilizo o MMC conforme eu disse aqui. Professor, existe outra maneira de fazer isso? Existe, gente. Por exemplo, aqui, ó. Um exemplo aqui qualquer. Imagine que eu tenho uma fração do seguinte: 1, 3, mais 1, 4, mais 1. Beleza? Gente, eu posso tirar o MMC aqui? Posso. Mas pensa o seguinte: qual é o mínimo múltiplo entre 3, 4 e 12? Esse é o múltiplo comum de 10. Sim. Aí você faz os mesmos procedimentos aqui, você vai ter os resultados se estivesse usando o mínimo múltiplo comum. E no final do mês você simplificaria. Se fosse 24 aqui, 24 também é um múltiplo de comum. 3, 4, 12. E você simplificaria também, daria o resultado. Seu MMC. Então, nada mais nada menos é como se fosse uma letra. Você está ali de segurança para poder fazer um cálculo de fração com relação aos denominadores diferentes. Você utiliza o MMC. Está com medo? Utiliza o MMC. Pô, professor, eu já sei o múltiplo comum daqueles números ali que estão no denominador. Eu posso fazer direto? Pode, não tem problema nenhum. Você vai chegar no mesmo resultado que o MMC te daria. Beleza? Então, pessoal, eu vou finalizar aqui esse vídeo. Ficou um pouco longo, extenso, mas ele é um conceito básico de fração. Agora você tem que treinar, fazer os exercícios conforme os anexos. Não dá no portfólio, tem acesso aos anexos. Adquira o produto, está na descrição. E vou finalizar por aqui. Até o próximo vídeo, beleza? Um abraço e tchau, tchau.